Eu diria que na minha época de garoto, isso era mais fácil. Hoje tem a internet, tem a mídia social. E ela cria um padrão que, na grande maioria das vezes, esse padrão ele é inatingível por vias conhecidas, né? Então a pessoa vai lá, tem um corpo escultural, água, glutamina, gratidão. Mas aquilo não vai, o estilo de vida não vai te levar àquilo. Gratiluz. Não vai. Porra, eu fui preparador físico, fui para a Olimpíada, pelo amor de Deus, eu conheço isso. Aí o cara desse tamanho, não tomo nada, é a hora da proteína que faz a diferença. O garoto, adolescente, vê isso, não consegue. Frustra, expectativa lá em cima, iniciou uma atividade física e tem uma frustração. Não tem aquela barriga chapada da blogueira. Porque também a blogueira não contou o que ela está fazendo para ter aquela barriga chapada, né? Ou o filtro que ela usou. Enfim, isso, expectativa, frustração, isso leva à depressão. E hoje a gente está exposto. Eu comparava com o nosso colégio. Hoje você abre, você está comparando com o Neymar, meu. E aí? Pois é. Essa questão da comparação, sabe, Márcio, quando alguém fala disso, pô, mas eu abro lá o Instagram e eu vejo isso, eu vejo aquilo, sabe? Isso diz, e põe-se a culpa nisso. Essa intensa glamourização, o pessoal colocando na rede social, aquela positividade tóxica, inventam até uns adjetivos desse jeito, né? A minha tendência é sempre a pensar assim, cara, por que isso está te afetando tanto? Onde que está o vazio em você que isso aí está encaixando de uma maneira desarmônica, entende? Gosto do seu pai. Trouxa é o que acredita. Brincadeira. Foi uma palavra mais... Mas você não acha que essa exposição massificada, ela cria parâmetros irreais nas pessoas e isso gera frustração? Então, sabe, eu vejo quando eu era moleque, nos anos 80, né? Qual que era o padrão de masculinidade físico? Cara, não era muito diferente de hoje. Não estou falando. Era Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, os filmes de ação, Van Damme, né? Aquela abertura, ela nunca consegui ter nas lutas, aquela abertura que ele tinha, né? A questão é, o que está faltando em você? Onde que está a tua fragilidade para isso te afetar tanto? Mas não só parâmetros, como a gente está falando de saúde mental também, não só parâmetros físicos, né? Eu estou falando de parâmetros... Mas ele está falando do parâmetro emocional, né? Onde está esse vazio em mim? Por que eu quero ficar gigante daquele jeito? Eu acho que nós... Por que você se frustra de a gente estar é igual a àquela geração, a gente é a pessoa? geração que está envelhecendo junto com o Rodrigo Hilbert, né? Então pra gente relaxou já, foda-se. Mas eu entendi o que você quer dizer do lado emocional. Todo mundo mostrando... Eu acho que a gente está falando também de saúde mental, então. mas é isso, todo mundo só mostra felicidade ou tudo de bom. As pessoas, eu acho que tem hoje os jovens, vamos falar mais dos jovens, tanto que, se eu não estou errado, o nível de suicídio cresceu muito, né? Principalmente nessa faixa etária. Cresceu? Parece que está subindo, infelizmente. Essa é uma discussão muito ampla, né? Mas parece que está subindo, papo. sim. Mas o que eu digo é o seguinte, esses parâmetros muito altos, eles não geram frustrações que podem levar a outros problemas, a depressões, ou o que o Márcio comentou. O Márcio fez esse comentário antes, inclusive. A resposta é sim. Pode gerar frustração? Sim. E isso pode fazer parte de um contexto mais amplo, porque quando a gente fala de depressão ou qualquer transtorno psiquiátrico, nunca tem uma causa única. Então, multifacetário. É igual a obesidade. É multifatorial, sem dúvida é multifatorial. E, inclusive, muitas vezes pessoas suscetíveis a mais frustração já estão vivendo algum quadro psiquiátrico também. Então, a gente não sabe o que veio antes e o que veio depois. Por exemplo, é muito comum nas entrevistas, teve uma entrevista com uma revista famosa que vieram perguntar, aqui, Fernando, jovens que ficam na frente da tela têm mais comportamentos depressivos. Eu falo, meu amigo, isso, ficar na frente da tela já é um comportamento depressivo, não tem nada mais passivo e solitário que ficar na frente de uma tela, né? Então, as coisas não são tão O simples. que veio antes, o ovo ou a galinha? Exatamente. Só fazendo um breve interrupção, a gente fez um documentário em 2018 e um dos países que a gente visitou foi a Coreia do Sul. E a Coreia tinha muita preocupação e tem muito com saúde pública em duas áreas, em várias áreas, mas eles estavam preocupados ali, era o foco do documentário, obesidade, e eles trouxeram muito a questão
de depressão e suicídio, e eles tinham um programa que era o seguinte, a Lei Cinderela. Depois da meia-noite, você não conseguia conectar mais a internet, e eles identificavam pelo IP aquela pessoa que ficava mais de 3 horas conectada na frente de uma tela, excluindo o tempo de escola e trabalho. E convidavam essa pessoa para ir para um centro de tratamento de dependência ou vício, que era comandado por psicólogos, psiquiatras e tal. E eu achei muito interessante. E vendo números hoje, 2022 para 2018, houve uma certa melhora na obesidade. Eu não fui atrás em relação à doença mental, mas eu vou querer buscar esse dado. E aí você falou o tempo de tela, já é um comportamento depressivo, e aí eu quero puxar o gancho do sol e ciclo circadiano. Porque eu já vi gente dizendo que a ausência de sol, né, lugares mais escuros, escurece muito cedo, amanhece muito tarde, tem uma tendência das pessoas a ter um pouco mais de depressão. Isso tem a ver com o ciclo circadiano? Isso não é real? Não, isso é real sim. Países nórdicos, no inverno que o dia é mais curto, pouca exposição solar, tem um tipo de depressão chamada depressão sazonal que acomete mais, né, nessas épocas. No caso, a depressão sazonal de inverno. Aí, quanto ao ciclo circadiano, o nosso corpo tem alguns inputs, tem algumas entradas que ajudam a gente a regular. Está de dia, está de noite, o dia está passando. É ciclo circadiano, né? Sono, É óbvio vigília. que não, mas se você puder falar. É o nosso ciclo das 24 horas. E o nosso corpo ele tem uma sazonalidade nessas 24 horas que a gente chama de ciclo circadiano, com relação à temperatura, liberação de alguns hormônios, cortisol, Sim, melatonina, Isso é etc. determinado muito pelo sono, vigília, luz e Entendi. E acho que luz e falta de luz. dois grandes inputs que tem é isso, a luz, que é um deles, e o outro são os horários das grandes refeições. Então, eu costumo dizer, precisa ter uma rotina legal das grandes refeições. Coisa que os antigos tinham de reunir com a família, aquele horário certinho e tal. Não precisa ser naquele formato que era antigamente, mas é legal ter uma regularidade nisso. Uma rotina E a luz entra muito nisso. Primeiro, a gente tem baixa exposição solar durante o dia e muita exposição à noite, principalmente de luz, daquela luz branca, luz artificial, que acaba tendo umas frequências lá luminosas que pega na nossa retina, acaba confundindo um pouco. O nosso corpo fica meio confuso. Muita exposição solar perto da hora de... muita exposição de luz perto da hora de dormir deixa a gente um pouco confuso. Então, uma das medidas é reduzir a exposição e usar a luz quente, que ela é melhor à noite. olha só. É aquela amarelinha. Amarelinha. O meu segredo é um bom livrinho antes de dormir. excelente. Deixo o celular no modo Você avião. tem isso, você gosta de ler. Gosto de ler. Eu Leitura gosto de ler calma, eu também adoro. Agora, como é que você sabe, porque eu tive pessoas próximas que apresentaram quadro de depressão e que depois não era exatamente uma depressão, estava só triste. Como é que Eu você- fico quase toda quarta e domingo, É, quando o quando o Corinthians Coringão joga. perde. Vira palmeirense que você vai começar a ficar feliz. Como é que você identifica isso aí? Não, eu estou com depressão. No caso do Eric, por exemplo, como é que ele conseguiu perceber que ele precisava de ajuda? Ele precisava tomar um remédio? Ele não estava só triste? Então você fez duas perguntas. Uma, como que o Eric percebe, e como que o médico vai saber se aquilo é tristeza ou depressão. Olha, o professor Valentim Gentil, que era ainda um grande formador de opinião, na minha opinião, em psiquiatria, ele falava assim, olha, ninguém precisa saber. O que ele falava assim, você percebeu uma mudança no comportamento, percebeu uma mudança no teu desempenho nas diferentes atividades, então era sociável, deixou de ser, praticava esporte, deixou de praticar, no trabalho tinha um desempenho, não está tendo, era um bom aluno, ia bem, estudava legal, não está mais conseguindo. Alguma coisa está errada. Então, no mínimo, uma avaliação é bem-vinda. O professor Valentim falava isso. Percebeu em si ou nos outros mudança de comportamento brusca, busca uma ajuda aí que pode ser bem-vinda, aí, uma avaliação profissional. Agora, do lado de cá, como é que a gente vai perceber se aquilo é circunstancial, uma coisa da vida? Porque tristeza é uma coisa da vida. Diante das adversidades, diante dos reveses que a gente passa, tristeza, ansiedade e uma série de outros sentimentos com valência negativa que são incômodos, são normais da vida, porque a gente também, sabe, rola uma cultura aí que a gente tem que viver uma vida insípida e livre desses dissabores, desses sentimentos ruins, pelo amor de Deus. Os transtornos psiquiátricos, vamos falar da depressão, talvez seja mais um protótipo, né, nesse tipo de questão. A pessoa chega com uma tristeza, mas não é só tristeza, a pessoa tem também ansiedade, tem desprazer, não encontra prazer na vida, não reage, então a tristeza já tem uma conotação diferente. Ela pode ser imotivada,
ela não diminui ao longo do tempo. Passou o evento triste, ocorreu, beleza. Mas ela não está diminuindo ao longo do tempo, não está resolvendo. Coisas boas e a pessoa não reage. Exato, não reage. Então, falei isso só falando dos sentimentos e emoções. Mas aí tem também o quê? Alterações do sono, alterações do apetite, indisposição, alterações da libido. E a parte cognitiva também. A pessoa não consegue se concentrar, aí não se concentra, a memória recente vai embora, desempenho acadêmico vai lá Choro embaixo. fácil. Choro fácil, malabilidade, fica muito sensível. Sonolência, né? Também. Alterações do sono pode ser para mais ou Para para menos. menos. Tem gente que quando fica triste, eu quando eu fico triste eu não durmo. Não dorme. Mas- e tem mas gente não- que fica com muita sonolência. Não em tristeza, mas eu tive um quadro que era no início de depressão que me dava sono no meio do dia. Isso pode acontecer. Que disseram que era tipo uma fuga da realidade, né? Que você dorme pra... É por isso que quando eu vou explicar, eu falo alterações do sono. Pode ser para mais ou para menos. E aí, só para fechar, o médico vê todo um contexto. Então, é uma síndrome, um conjunto de sintomas muito complexo a depressão. É muito mais do que apenas tristeza. E